Fala pessoal, bom dia, bom dia. Peço desculpas, eu tive só um probleminha aqui, já resolvi-lo aqui, já agora já está tudo certo. Vamos para lá então, vamos de aula. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui, deixa eu só conseguir. Aí, beleza, beleza. Show, pessoal, hoje a gente está com esse gráfico aqui e vamos lá, vamos fazer o seguinte, o que eu fiz nas últimas aulas? Eu dei aula para vocês sobre uma estratégia de Fibonacci, sobre estratégia de leitura, sobre uma estratégia de suporte e resistência, que é a trap. A última aula eu passei para vocês sobre, como é que fala? Gestão de stop. E hoje eu quero fazer o seguinte com vocês, eu quero dar a seguinte aula para vocês para poder ajudar, porque eu tenho reparado que muita gente tem essa dificuldade, que são figuras gráficas. Antes da gente ficar no gráfico aqui mesmo, eu quero dar uma passada bem rápida aqui no Paint para poder explicar para vocês o que vai ser a aula de hoje. Hoje eu quero dar uma aula para vocês sobre figuras gráficas, tá? Eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre figuras e eu quero passar mais ou menos isso aqui para vocês. Eu não vou desenhar nem gráfico, não, vou desenhar só uma figura aqui. Vamos lá, vamos imaginar que seja uma tendência de alta, tá? O mercado vem, faz uma correção, por exemplo, e deixa aqui. Aqui é que está o que eu quero explicar para vocês. E deixa aqui uma bandeira. Tá bom, beleza. No mercado em tendência de alta, o que importa para a gente não é se o mercado está fazendo uma bandeira, se o mercado está fazendo um triângulo, se o mercado está fazendo uma cunhazinha aqui, mais ou menos, não importa, pessoal, não importa. O que importa para a gente é essa linha aqui, ó, porque ela vai ser uma resistência, já que o mercado está em tendência de alta. Então, essa linha de baixo, seja essa linha transformando numa bandeira, seja essa linha transformando numa cunha, seja essa linha transformando num triângulo, não tem problema. Reparem que todas as linhas que eu fiz aqui, fazendo figuras diferentes, a linha de resistência sempre se manteve da mesma forma. Então, no momento em que o mercado está em tendência de alta, a única coisa que pode parar esse mercado vai ser uma resistência. Em tendência de alta, o que pode parar o mercado é uma resistência. E não essa linha de baixa aqui que pode configurar um suportezinho, não sei. Ela é irrelevante para esse tipo de operação, tá? Então eu vejo muita gente preocupada em qual figura que está sendo formada. Ah, eu não sei se está formando um triângulo. E se não for um triângulo, e se for uma bandeira, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O rompimento da resistência de tal figura que está sendo montado vai ser o mesmo, tá? Então isso eu quero mostrar para vocês, porque aqui, ó, se tiver um candlezinho subindo, seja pegando uma bandeirinha, seja pegando a perna de baixo do triângulo, seja pegando a perna de baixo de uma cunha, um triângulo. No caso aqui deu até um triângulo descendente, né? Não tem problema, mas o rompimento sempre vai ser aqui para cima, sempre vai ser para cima, independente do que esteja formado aqui embaixo, tá? Então vamos voltar para o gráfico, que eu quero ver se eu achar algum exemplo para explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Só para a gente olhar aqui, o mercado agora está com um volume bem bacana, isso no mercado ao vivo, está com um volume bem bacana aqui, um pouco consolidado, a gente vê dois topos bem fortes aqui em cima, dois fundos aqui embaixo, o último fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui caracteriza, pode dizer que o mercado está querendo subir, porque está deixando fundos mais altos, porém as duas médias estão bem flats, né? Estão bem laterais aqui no momento agora. Então é um momento um pouquinho difícil para falar para onde o mercado vai para a gente dar algum tipo de entrada, tá? Vamos só olhar aqui para trás. Quero ver as questões das figuras que eu estava comentando com vocês. Deixa eu tirar isso aqui para não voltando. Ó, porrada aqui para cima. Acho que dá para a gente
para a gente ver um pouquinho o que eu estava falando. Imagine essa perna de queda aqui, ó, para a gente fazer a entrada. O mercado veio, deu essa tendência de queda aqui, deu essa primeira perna de queda aqui, cortou a média de 200, jogou a média de 20 para baixo e fez uma correção aqui. Essa correção, olha só, essa correção pode ter feito uma bandeira. Olha que bandeira bonita. Esse mercado pode ter feito essa bandeira, pode ter feito, opa, um triângulo. Olha só, se a gente pegar essas máximas aqui e ignorar essa barra aqui para cima, pode ter feito um triângulo, pode ter feito um triângulo ascendente, pode ter feito um triângulo ascendente, mas reparem que em todas, ou pode até ter feito aqui até uma certa cunhazinha aqui, uma cunhazinha mais longe, uma cunha bem grande aqui, mas pode ter feito uma cunha também. Ia dar uma baita de uma cunha, mas era uma cunha também. Mas reparem que todas as... Eu fiz 4 figuras, né? Reparem que todas as 4 figuras que eu fiz, a linha de baixo, que é um suporte, que no caso é o que pode segurar o mercado em queda, se manteve no mesmo lugar. Se manteve no mesmo lugar. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Ó, descobri o negócio errado. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que o mercado... Aí, deixa eu só voltar. Aí, beleza. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o mercado em tendência de queda, o que pode segurar ele é um suporte, então a gente tem que ficar esperto com essa região aqui de baixo. É onde o mercado vai romper essa área de correção, nessa área de correção de mercado para voltar a descer. Aqui no caso, qual foi o movimento que esse mercado fez? Esse mercado fez aqui um Power Breakout. O que é um Power Breakout? Onde o mercado desceu, fez uma perna de baixa, corrigiu um pouco lateralmente até encontrar a média móvel, até a média móvel chegar no preço e depois estourou para baixo. Quais que são as entradas que a gente pode fazer no mercado desse? O mercado dessa forma aqui. A partir do momento que o mercado desceu e deixou esse fundinho aqui fazendo essa correção, a gente pode deixar uma entrada já perdendo essa mínima. A gente pode deixar uma entrada perdendo essa mínima. Se a gente não quiser fazer uma entrada perdendo essa mínima, a gente pode fazer uma entrada até um pouco mais alta, perdendo essa mínima aqui também. Ou se a gente quer confirmação de tendência, a gente pode fazer uma entrada na mínima do candle que romper tudo isso aqui. Tá? A gente pode fazer 3 entradas. Essas 2 entradas primeiras aqui, elas são um pouco mais arriscadas, tá? São um pouquinho mais arriscadas, porque talvez o mercado venha igual nesse caso. Se a gente fizesse uma entrada rompendo essa primeira mínima aqui, ó, o mercado ia startar a nossa entrada e ia voltar e ia dar um stop, porque a gente ia deixar ou o stop aqui ou o stop em cima do Marubo Azul aqui. O mercado ia vir e ia dar o stop na gente. Então essa entrada é um pouco mais arriscada, da gente deixar uma entrada perdendo o fundo do que foi o início da correção, tá? É uma entrada um pouco mais arriscada, mas é uma entrada que se pegar e der certo, o ganho é maior, a gente vai aproveitar mais, a gente vai surfar mais a onda. Então, são essas entradas que a gente pode fazer em figuras, em correções, tá bom? Vamos voltar para o mercado ao vivo aqui. Olha só, o mercado não está querendo respeitar o que foi um topo, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, a gente vai fazer o que aqui agora? Aqui a gente tem que fazer o que, pessoal? Se o mercado descer aqui, olha, ele desceu, fez esse fundo mais alto que o fundo anterior, subiu, deixou um topo mais baixo que o topo anterior. Então, se o mercado vir agora, principalmente, e fizer uma correção em cima da área desse suporte aqui, ó, deixa eu marcar com 2 aqui, que a gente aqui tem uma zona de suporte, tá? Se o mercado vir e fazer uma correção aqui agora, descer igual ele desceu aqui, e fazer uma correção, segurar um pouco em cima dessa região aqui, ó, desses 2 preços aqui, em cima dessa região, e cortar isso para baixo, fazer uma correção e romper o que vai ser um próximo fundo, aqui a gente pode iniciar uma entrada, tá? Por que pode iniciar uma entrada aqui? Porque aqui a gente vai perder essa zona de suporte, que essa primeira zona aqui, depois vai encontrar essa outra zona aqui embaixo aqui.
mas pelo menos a primeira a gente perde e a gente vai ter uma média empurrando o preço para baixo agora, vai ter a média empurrando o preço para baixo, a gente vai estar operando abaixo da média de 200 também, tá? Isso aqui a gente está nos 5 minutos, então o mercado pode fazer isso. O que a gente tem que esperar aqui agora para a gente fazer uma entrada, então? Que o mercado continue essa perna de tendência aqui, faça uma correção mais ou menos em cima dessa zona de suporte aqui e rompa essa zona de suporte, tá? Porque essa é uma zona de suporte forte e pode voltar o mercado para cima igual está fazendo agora e continuar nessa região aqui de consolidação. Por isso que a gente tem que esperar para ver se o mercado realmente vai ter força para romper isso aqui para baixo. A gente está com um volume bacana aqui agora, o último candle teve um volume bacana aqui, mas esse volume bacana pode ser um volume de exaustão, porque a perna de tendência está vindo desde aqui de cima, tá? A gente já está no quarto candle aqui com volume, o quarto candle com volume pode ser exaustão, não é um candle bacana para a gente poder fazer uma entrada. Então a gente espera que o mercado faça uma nova correção, principalmente se for em cima dessa zona de suporte, tá? E se for em cima dessa zona de suporte, é igual eu falei com vocês, não importa se vai ser uma bandeira, se vai ser um triângulo, se vai ser uma cunha, a figura que ele vai montar não tem muito problema. Procurem, busquem a área que vai ser o suporte dessa correção. Como se fosse aqui, por exemplo, olha só, o que eu quero falar com vocês aqui também. Vamos dizer que o mercado desceu, fez essa pequena correção aqui, desceu, fez mais uma correção assim de um candle só, desceu e começou a fazer essa outra correção aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Olha só, o mercado desceu aqui e começou a fazer essa correção. Deixa eu tirar essa linha daqui, só para me explicar isso aqui para vocês. Desceu e começou a fazer essa correção aqui, ó. O que era importante para a gente aqui? Esses dois candles aqui, ó. Esses dois candles aqui eram importantes, ó. Tava fazendo essa região de suporte aqui. Aonde que seria entrada, então? Perdendo a mínima desse martelinho pequenininho aqui, né? Perdendo a mínima dele, ou então perdendo a mínima do que foi a correção. Seriam duas possíveis entradas, ou então uma entrada mais certeira, uma entrada mais confirmada, depois que o próximo candle rompesse essa região aqui. Isso aqui poderia ser uma bandeira, se a gente colocar uma linha aqui, poderia ser um triângulo, se a gente buscasse uma outra linha, não tem problema. O importante para a gente é isso aqui, ó, marcar essa linha aqui é a mais importante para a gente, porque essa aqui é a região de suporte dessa área. Então a gente precisava que o mercado fizesse o quê? Rompesse isso. O mercado veio e não rompeu. Subiu, foi embora para cima, pronto, a gente não fez nenhuma entrada antecipada, a gente não tentou fazer nenhum tipo de entrada que desse um stop na gente, né, para a gente tentar antecipar, pegar um preço mais alto para vender. Não, a gente não tentou, a gente esperou para ver se o mercado ia fazer isso. O mercado não fez, a gente já remove essa correção e espera para ver o que vai acontecer agora. Ajustando as linhas aqui de novo, dessa região aqui de suporte. Olha o que eu estou falando com vocês. Ó, o mercado parou exatamente em cima da primeira linha de suporte que a gente marcou e a gente espera que o mercado faça agora uma correção, tá? A gente vai esperar que o mercado faça uma correção nessa área aqui. Pode ser uma correção de um candle só, não tem problema. Mas a gente espera que ele faça uma correção para que a gente possa fazer algum tipo de entrada aqui, buscando uma correção aqui e um rompimento do que vai ser o próximo fundo, tá? Por que está com mais cara que ele vai cair aqui agora? Porque ele já deixou um topo mais baixo e está buscando o último fundo. Tá buscando o último fundo, então a gente espera que ele rompa esse último fundo, que ele perca esse último fundo, tá bom? E outra coisa, né? Ainda está embaixo das médias. A média de 20 está apontando para baixo e a média de 200 a gente está trabalhando embaixo dela também. Então esses são os motivos para a gente esperar que o mercado faça uma correção aqui, a gente entre no mercado em venda, tá bom? Mercado em venda aqui. Outra coisa, vamos procurar um outro exemplo aqui sobre figuras. Olha essa perna de queda aqui. O mercado veio, deixou uma perna de queda, fez uma nova correção. Correção bonita essa correção aqui, ó. Correção bonita. E essa correção, o que pode ter sido? Pode ter sido bandeira? Pode. Olha que bandeira bonita. Pode ter sido triângulo? Pode. Olha que triângulo bonito, um triângulo meio que uma cunha. Pode ter sido um triângulo ascendente aqui, no qual cortou, desculpa, no qual cortou para baixo? Pode. Mas olha só, a linha aqui de baixo que configurou a resistência é a mesma. A linha configurou a resistência, não, desculpa, configurou o suporte, é a mesma aqui, tá vendo? É a mesma linha e a gente pega a mesma entrada. Pode ser perdendo os fundos, deixando uma venda apregoada nos fundos, ou pode ser depois de o mercado vir, deixar esse candle aqui
confirmando que estourou para baixo e depois a gente faz a entrada, tá bom? Voltando para o mercado ali agora. Opa, deixa eu excluir isso aqui. Aí, beleza. Voltando aqui agora, olha só, o mercado vem com seu sexto candle seguido, dando uma porrada aqui para baixo. Pô, Daniel, você falou que poderia ter uma correção? Sim, eu falei que poderia ter uma correção. Eu, igual falei com vocês, não gostaria de entrar num candle no qual já o quarto candle de tendência aqui. Eu vou esperar que tenha uma correção. Se não tiver uma correção e o mercado explodir para baixo, eu não entro, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem. É melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro, tá? Entrar em candles com volume no final de uma perna, caracterizando já o final de uma perna, não é legal. Talvez ele faça isso, ó, dê uma porrada aqui e aqui continue com 2 baitas candles aqui e faça uma perna gigante de tendência. Tudo bem, é melhor, eu prefiro perder essa oportunidade do que perder o dinheiro, do que acreditar que toda hora não vai ter um candle de exaustão, toda hora vai dar porrada grande assim, e eu entrar vendido no final de uma perna. Na hora que eu entro vendido, o mercado começa a corrigir e me dá um stop pequeno. Então eu prefiro não fazer isso, tá, pessoal? Olha só, agora a gente vê que o mercado tentou romper e está voltando para essa região aqui de suporte. Eu aconselho que no momento desse espere a correção, tá? Espere a correção. Essa correção pode ser, igual eu falei, pode ser de um candle só. Se a agressão de venda estiver muito forte, se a tendência de queda estiver muito forte, talvez um candle vai ser o suficiente para fazer essa correção. Mas eu aconselho que espere pelo menos isso, pelo menos uma correção de um candle que seja. Assim, a entrada pode ser muito mais certeira e você pode até começar a traçar melhor um alvo para essa operação, tá? Então, o que a gente espera aqui? Que o mercado faça uma correção, nem que seja o próximo candle corrigindo, nem que esse aqui vire um martelo, depois faça uma correção com um candlezinho aqui só, tá? Então, eu espero que faça essa correção e depois dessa correção faça a entrada. Assim, o mercado vai buscar a média de 20 também, a média de 20 vai chegar mais perto, formando uma linha de tendência dinâmica, tá? Para poder fazer uma entrada. Então, o mercado está bem forte, então a gente espera o quê? Uma correção, tá, pessoal? Uma correção para poder fazer uma entrada. Igual eu falei com vocês, eu prefiro perder a oportunidade do que perder o dinheiro. Nem sempre o mercado vai dar uma porrada dessa para baixo assim e a gente vai ficar fazendo entradas no final de uma perna. Se vender no final de uma perna ou comprar no final de uma perna é a pior coisa que tem. É um dos stops mais feios que existem, né? Então, pessoal, esperem uma correção aqui nessa perna de tendência, tá bom? Eu vou passar para o outro gráfico aqui agora para a gente olhar e depois a gente volta aqui para ver se o mercado fez alguma correção, fez alguma coisa aqui. Já são 8h30, então vou passar aqui para o outro gráfico para a gente olhar como que está o outro gráfico aqui. Show, show. Aqui a gente tem um mercado, deixa eu puxar aqui. Aí, beleza. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui para não me atrapalhar, pessoal. Beleza, pessoal, aqui a gente está funcionando mais ou menos da mesma forma, mais ou menos da mesma forma do gráfico que a gente estava olhando agora. Aqui a gente já tem uma região de resistência aqui, a gente tem um topo bem bacana aqui, e aqui a gente tem essa nova região aqui, ó. A gente pode marcar essa região aqui, por quê? Porque deixou um topo aqui, deixou 2 topinhos aqui marotos aqui, e deixou esse topo em cima. Aqui acabou formando de forma bem pequenininha, mas um ombro, cabeça, ombro. A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, e o mercado perdendo a linha de pescoço, desceu um pouquinho, depois voltou a subir. O que a gente espera aqui agora? Que o mercado faça o quê? Uma correção aqui, ó, nem que seja uma correção lateral, tá? Para formar um power breakout ou um breakout, seja uma correção mais inclinada mesmo, a gente espera uma correção aqui, até porque a média de 20 agora já está um pouquinho longe. Ó. Agora que ela começou a virar aqui para cima, então a gente espera que essa média de 20 chegue mais perto do preço um pouco, faça uma correção. Só um minuto, pessoal.
Voltei, pessoal. Bora. Bora, vamos lá. Vocês desculpem, a minha cachorra tava com raiva aqui do lado aqui. Mas vamos voltar aqui. Então vamos lá. O que a gente espera aqui então? Olha só o que eu falei. O mercado pode fazer agora uma correção. Essa correção, igual eu falei com vocês, ela pode ser lateral. Pode ser lateral. O que é uma correção lateral? É tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um power breakout ou um breakout? Isso aqui é um breakout. Qual que é a diferença entre o power breakout e o breakout? A diferença é a seguinte: o mercado, vamos usar o mercado em alta, né? O mercado então sobe, faz uma perna de tendência, depois disso começa a corrigir lateralmente. A diferença entre o breakout e o power breakout é quando a média chega no preço. O power breakout é quando a média chega e o preço já estoura. A média bate no preço e o preço vai embora. É como se fosse um martelo batendo, chega, bate e estoura. Aqui não. O breakout é quando a média chega e o preço ainda não estoura mesmo com a média chegando. Então, Power Breakout e Breakout, a diferença é essa. O Power é quando a média chega e já estoura o preço. O Breakout é quando a média chega e também fica um pouco lateral, igual nesse caso aqui. Isso aqui é um baita de um exemplo para a gente usar. Olha qual foi a linha de resistência dessa região aqui, ó. Pegando esses três topinhos aqui, ó. Pegando esses três topos aqui. Então, a gente pode fazer quais entradas? Perdendo, ganhando, né, no caso, o primeiro topo, ganhando o segundo ou ganhando que foi o topo de toda a correção aqui. Essas são as entradas que poderiam ser feitas, ou então no candle que rompeu essa linha de resistência aqui, tá? Essas são as entradas que podem ser feitas. Esse candle aqui rompeu, entrada na máxima aqui, o stop ou aqui embaixo. O stop aqui embaixo seria o stop técnico, ou então o stop atrás do Marubozu aqui também, que é bem válido, porque no caso a gente tem um Marubozu para proteger o nosso stop e ainda teria a média de 20 aqui protegendo o nosso stop, tá? Que ela serve como um suporte muito forte no mercado de alta, então a gente poderia colocar o stop aqui também protegendo essa nossa entrada, tá bom? Então aqui poderia ser uma bandeira, poderia ser um triângulo, poderia ser uma cunha, poderia ser várias figuras aqui, mas o mais importante para a gente é essa região de suporte. Por quê? Porque o mercado é em alta. Um mercado em alta, o que para o mercado é um suporte. Então a gente tem que ficar veaco em quê? Em rompimento desse suporte aqui. Igual aqui agora, a gente está numa região de suporte aqui, a gente vê que o mercado está brigando um pouquinho, sobe um pouquinho aqui, a gente vai esperar que o mercado faça uma correçãozinha. Se o mercado corrigir até a média de 20, chegar um pouco mais perto, melhor ainda. Melhor ainda. Mas se ele já fizer uma perna de alta aqui, já começar, uma perna de alta não, já fizer um rompimento dessa região de resistência aqui, né? Eu estava falando suporte, né, pessoal? Desculpa, eu acho que eu falei errado. Que é, a gente espera que o mercado faça um rompimento de resistência no mercado em alta. Mas aqui, então, a gente tem uma região de resistência aqui, tá? Então, a gente espera que o mercado faça uma correçãozinha aqui para ajudar a gente, principalmente esperando a média chegar. Agora, se o mercado já romper essa resistência aqui, toda essa região de resistência aqui, fica um pouco mais complicado para poder fazer entrada, porque igual eu falei, o mercado está vindo subindo sem correção nenhuma. Tá vindo subindo sem correção nenhuma, tá só subindo, tá só subindo. Então, uma hora ou outra, ele vai corrigir. Nenhum mercado sobe infinitamente ou desce infinitamente. Ele precisa de uma correção. Correções são naturais no mercado, tá? Então aqui a gente espera uma correção também. Igual no caso dessa correção aqui. Olha essa correção que bonitinha. Foi uma correção. Foi uma correçãozinha aqui. O que a gente esperava aqui nessa correção então? Que o mercado fizesse o quê? Rompesse a correção. O mercado não rompeu, a gente não faz nenhum tipo de entrada, o mercado caiu e a gente segue esperando agora para ver quais são os próximos movimentos. Aqui a gente está vendo o mercado querendo romper essa região de resistência, ó, igual eu falei com vocês. É uma região difícil para fazer a entrada, porque a média ainda está um pouco longe, o mercado está vindo com vários candles subindo aqui. A gente tem bastante volume, mas esses volumes podem ser considerados volumes de exaustão, tá? Igual eu falei com vocês, eu prefiro perder a oportunidade do que perder o dinheiro, tá? Todos os dois gráficos que a gente olhou hoje, eu prefiro esperar que o mercado faça uma correção. Vamos dar uma voltada no outro gráfico que a gente estava, só para ver se o mercado começou a corrigir. Olha só o que eu falei com vocês, de não fazer entrada aqui, entendeu? Porque isso aqui pode ser considerado, sim,
o movimento de exaustão, principalmente porque estava no fundo. Ah, Daniel, você falou que a gente não pode fazer, e o mercado estava descendo com baita volume, pode ser volume de exaustão. Se a gente fizesse uma entrada aqui, pô, já está, como é que fala? Já está rompendo aqui a região de suporte, vamos vender ao baita stop que a gente tinha tomado. Baita stop, que a gente não vai fazer uma entradazinha aqui, vai deixar um stop aqui em cima. Não tem como a gente buscar nem uma operação de 1 para 1 com stop aqui em cima. A gente tem que buscar operações com correção, principalmente por quê? Porque as entradas em correção dão a possibilidade da gente deixar um stop mais curto, a gente deixar um stop que cabe no nosso bolso tranquilo, caso o preço volte e dê na gente um stop. Aqui no caso, vamos dizer agora que o mercado fez essa correção aqui, vai descer e a gente faz uma entrada. Aí essa entrada a gente deixa um stop aqui em cima, muito mais curto do que um stop aqui em cima. É muito mais curto, metade da perna que a gente vai descontar agora com esse stop, tá bom? Então segura aqui, vamos ver o que o mercado vai fazer agora, vamos ver se essa região de suporte foi realmente forte o suficiente para segurar e jogar para cima, ou se o mercado vai voltar e vai fazer uma segunda correção, porque esse aqui, ó, segundo rompimento, né? Porque esse aqui foi um falso, o primeiro foi um falso, mas mesmo assim a gente tem um topo mais baixo que o anterior e agora um fundo mais baixo que o anterior. Isso significa, né, isso caracteriza uma possível tendência de baixa. A tendência de baixa ela é caracterizada pelo quê? Topos e fundos descendentes, e isso a gente está vendo aqui no gráfico agora. Mas é legal a gente esperar. Agora que, se o mercado vir e fizer esse candle aqui com um baita marubozu aqui, fechando um pouco perto da abertura desse, ou abaixo da mínima desse aqui, desse último candle, esse marubozu de alta, a gente tem um engolfo de baixa. Engolfo de baixa vale entrada, tá bom? Aí só se como diz, a gente der o azar dessa região de suporte aqui tá forte o suficiente para dar mais um outro marubozu para cima. Mas o ideal é a gente esperar o fechamento desse candle, tá? Vamos voltar aqui para ver, olha só, o mercado aqui corrigindo um pouquinho também. Fazendo uma correçãozinha aonde? Justamente onde parou no último topo. Parou exatamente no último topo. Então é esperar o quê? Uma correção para a gente poder fazer uma entrada melhor. Porque aqui, igual eu falei com vocês, já tem vários candles subindo aqui. A gente pode ter tido aqui um movimento de exaustão. Esse marubozuzinho aqui pode ter sido um movimento de exaustão. Apesar, olha lá embaixo, ele teve um baita volume, um volume bem considerável, mas já tem um monte de candle aqui de alta atrás dele. Então pode ser exaustão, tá? A gente não vai tentar fazer a entrada no final de uma perna. A gente vai tentar fazer a entrada no início de uma perna. A gente quer pegar a perna inteira, a gente não quer pegar o final dela. Tá? Então por isso que a gente tem que esperar essas correções. Pessoal, o mercado, o ganho no mercado, ele tem muito mais a ver com a sua forma de se proteger do que com a sua forma de se arriscar, tá bom? A gente tem que esperar, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que esperar o momento certo, tem que esperar o momento do seu setup bater a entrada. Aqui a gente está olhando hoje um setupzinho de quê? De correção, uma entrada de leitura de mercado, né? Uma leitura de correção para a gente pegar o que é uma segunda perna, uma perna um pouco mais tranquilo da gente fazer a entrada. A gente não está querendo adivinhar qualquer ponto de entrada, então a gente tem que esperar. Quem opera o setup que eu ensinei, por exemplo, de Fibonacci, tem que esperar, tem que marcar Fibonacci aqui em todo o gráfico aqui, esperar que ele chegue na região de 50% da retração, tem que esperar, não é fazer qualquer entrada toda hora, a gente está vendo o Marubozu aqui, pô, vou entrar agora, é o Marubozu, tá com volume, tudo, não, olha o contexto, é o Marubozu, tá com volume, mas em qual região que ele tá? Ele está fazendo um rompimento de uma correção, ele está fazendo um rompimento de uma figura, ele está fazendo um rompimento de uma área que estava forte, né, uma área de consolidação forte, ou não, ele já está no final de uma perna de tendência, já é o quarto, quinto candle de uma perna de tendência. Isso caracteriza exaustão de movimento, tá bom? Vamos aguardar, vamos voltar lá para ver se esse candle aqui, olha só, que beleza agora. Agora a gente teve um engolfo de baixa aqui, ó, um baita do engolfo de baixa aqui. Esse engolfo de baixa caracteriza uma possível entrada? Sim, porque é o engolfo. O engolfo caracteriza entrada aonde? Perdendo a mínima do engolfo ou ainda perdendo a mínima do que foi o último fundo, tá? O stop fica nessa região aqui, tá? O stop fica nessa região aqui e a gente pode fazer o nosso alvo
com 100% dessa perna, tá? A gente pode fazer um alvo com 100% dessa perna aqui. Ou 100% dessa perna aqui, ou 61,8. Para quem viu a aula aí de... Como é que fala? De alvo de Fibonacci, tá bom? A gente pode fazer um alvo esperando 61,8 ou 100% dessa última perna aqui, tá? Ou então até o espelhamento dessa perna de queda aqui também, dessa perna da correção aqui, tá? Então, agora pode caracterizar a entrada assim. Pelo menos uma entrada aqui agora a gente tem um stop muito mais curto do que seria uma entrada aqui com stop aqui em cima, tá? A gente sempre tem que esperar entradas com que a gente faça nossas proteções mais tranquilas, para não doer tanto no nosso bolso, né? Vamos voltar para esse gráfico aqui, ó. O mercado segue corrigindo, perdendo, olha só, perdendo volume. A gente teve um volume um pouco mais baixo do que foi o último, mas aqui a gente já teve uma correção, ó. A gente já teve, não, está tendo, né? Mas no caso a gente já teve um candle contrário aqui. Agora a gente espera o quê? Que o mercado faça o rompimento dessa resistência aqui. Esse rompimento dessa resistência, ele pode vir a qualquer momento, tá, pessoal? A gente já teve um candle aqui contrário, né, um candle de queda. Então a gente já pode ter um rompimento dessa resistência a qualquer momento. Esse rompimento pode ser nesse candle aqui, esse rompimento pode ser daqui a pouco, onde o mercado vai fazer 5, 6 candles aqui laterais até a média chegar, tá? Agora é o momento de ficar atento, porque a gente não sabe em qual momento que o mercado vai fazer esse rompimento da resistência ou se o mercado vai fazer esse rompimento da resistência. Às vezes ele fica segurando aqui e essa região aqui de resistência tem uma agressão de venda muito forte e joga o mercado para trás de novo e pronto. O mercado acaba por não romper isso e vai descer e vai encontrar, por exemplo, a média de 200 aqui. Normal, completamente. Completamente. Por isso que a gente tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer, tá? A gente não tem que adivinhar o que o mercado faz, a gente tem que seguir o que o mercado faz. Se o mercado romper aqui, mostrar para a gente sinais de que vai continuar subindo, então a gente compra e vai embora junto. Se o mercado descer, então a gente espera um melhor momento para fazer uma boa entrada de queda e vai embora junto. Porque aqui, por exemplo, se o mercado der uma baita porrada aqui para baixo, chegou aqui, a gente não fez entrada porque já estava no movimento de exaustão. O mercado deu uma rubozozinha aqui, a gente segurou, falou, não vamos fazer entrada porque aqui já está com uma perna de alta grande o suficiente para a gente não entrar. Então vamos segurar aqui, não vamos entrar não. Não entramos, o mercado está começando a corrigir agora. E o mercado pode dar uma porrada para baixo agora. A gente chegou aqui, já estava no final da perna, a gente não vai entrar. Se a gente tivesse chegado no início da perna, era outra coisa. A gente chegou no final da perna, a gente não vai entrar. Então, o que a gente espera agora? Se o mercado fizer uma correção, romper a correção, compra. Se o mercado fizer uma perna de tendência agora, de roubar tudo aqui, fizer uma baita perna de tendência, a gente vai vender? Não, a gente vai esperar uma correção de venda. Que aí uma correção de venda vai se transformar no quê? Num pivô de baixa, tá? Vai transformar num pivô de baixa, a gente pega a primeira correção para esse pivôzinho de baixa e vem de encontro à média de 200. Simples. Então tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer, o que o mercado está apontando que vai acontecer. Se ele está apontando que vai ficar subindo, se ele vai apontar que vai ficar descendo. Tem que esperar os momentos certos, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para ver o que está dando aqui, ó. Olha só, o mercado ainda bem parado, apesar de ter dado um baita do engolfo de baixa aqui na região de suporte. Agora está voltando tudo, está entregando tudo, está subindo tudo. O que eu falei com vocês? O mercado pode fazer isso? Pode. Lembra que eu falei que apesar de ser uma região aqui onde o mercado estava rompendo, talvez seja uma região de suporte bem forte que a compra devolvesse tudo? Pode fazer. Normal? Completamente normal. Só que o stop agora está aqui em cima, ao invés de estar todo esse preço aqui, ao invés de estar todo esse preço aqui. Entenderam por que eu falei com vocês? E a entrada ou era aqui, ou era perdendo a mínima aqui, ó. Lembra que eu falei, ó? Pode ser o Marubozu perdendo a mínima do Marubozu de engolfo, ou pode ser perdendo a mínima. As duas entradas que poderiam ser feitas para tentar um rompimento dessa região aqui. E o mercado fez o quê? Respeitou? Não, está buscando o stop de quem fez a entrada aqui agora. A entrada está aqui, ainda não, ó, entrada não, o stop está aqui, ainda não estopou, mas a possibilidade de estopar agora é um pouco grande. Vamos voltar aqui para ver aqui o que está acontecendo. O mercado segue fazendo a correção. E agora a gente segue o quê? Esperando. Segue esperando para ver o que acontece. Espera aí, pessoal.
Aí, era um negócio que tinha dado aqui na tela, mas já tá certo. Vamos voltando aqui então. Aqui, seguimos esperando. Aqui, pessoal, usando o ensinamento da aula de hoje, pode ser qualquer tipo de figura, tá? Pode ser qualquer tipo de figura que aconteça aqui. O importante é a gente conseguir entender qual que é a área de resistência que precisa ser rompida para a gente poder fazer uma entrada, tá? Pode ser triângulo, cunha, flâmula, bandeira, pode ser de tudo, tá, pessoal? O importante é que a gente consiga entender onde é a resistência aqui. Por exemplo, se esse candle aqui romper aqui agora, a entrada vai ser ou rompendo o topo do que foi essa perna, ou então esperando confirmar, esperando que ele feche aqui em cima aqui e a entrada na máxima dele, tá? Pode ser nesse candle aqui? Pode ser no próximo? Pode ser que não rompa? Pode também. Por isso que a gente sempre tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer, tá bom? Deixa eu ver se esse aqui deu stop. Ah, não. Já tá quase, faltando um pouquinho os pontos aqui. Mas provavelmente, se alguém pegou uma venda aqui, deu stop. A venda foi errada? Não, a venda não foi errada. O mercado mostrou para a gente que poderia ter uma força muito grande, porque ele desceu, fez uma correção de um candle só e deixou um baita do engolfo de baixa aqui para descer. Isso aqui aconteceu ontem, por exemplo, no mercado brasileiro. O mercado brasileiro fez isso. O mercado desceu, deixou um candle subindo forte e depois veio com o próximo com uma correção justamente em cima da média de 20, deixou um baita de um candle de queda, a entrada foi na mínima dele, igual teria sido essa entrada aqui, foi uma baita de uma operação. 3 candles seguintes já estava no gain de 100%, foi 3 candles bitelos de venda assim. Normal, às vezes o mercado vai fazer isso, às vezes ele vai voltar com 3 marubosos um do lado do outro assim, considerando aqui uma consolidação. Normal, normal. A gente não sabe o que o mercado vai fazer. A gente sabe o que a gente vai fazer. E no caso desse, a gente já sabe que a gente vai. Desculpa, a gente sabe que a gente vai se proteger, tá bom? Vamos voltar pro deck aqui. Olha só, ele não subiu. Lembra que eu falei com vocês? Tem que esperar para ver o que ele vai fazer. Tá fazendo uma correção um pouco maior agora. Então, nesse momento, é esperar para quê? Para ver o que o mercado vai fazer. Se ele vai conseguir romper essa região de resistência, se essa região de resistência aqui foi forte o suficiente para jogar o mercado para baixo, para derrubar o mercado, ou se ela está sendo forte, mas a compra vai ter uma agressão maior aqui e jogar o mercado para cima. Tem que esperar agora, pessoal. Tem que esperar. Lembra que eu falei com vocês? Não tentem fazer entrada depois que o mercado já está com perna já de 3, 4, 5 candles montados. Esperem uma correção, esperem para ver o que o mercado vai fazer para depois fazer uma entrada. Às vezes até na correção dá errado, igual foi o último gráfico que a gente viu. Tá? Então, se numa correção não pode ser passível que não dê certo, imagine depois de uma perna inteira, tá? Então tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer e depois que tem um rompimento bonito igual esse, olha esse rompimento aqui que maravilhoso. Depois de um rompimento igual esse aqui, é só fazer a entrada, abrir o sorriso e correr para o abraço, tá? Então, esperem o momento certo, pessoal, tenham paciência. O mercado ele é soberano, ele tem seus momentos, tá? E a gente tem que saber aproveitar esses momentos que o mercado entrega para a gente. As oportunidades passam na nossa frente poucas vezes por dia, tá? Então tem que esperar essas oportunidades e não tem que ficar procurando elas, tem que esperar elas chegarem. Procurar oportunidade e esperar a oportunidade chegar é completamente diferente, tá? Entendam essa diferença e o mercado vai ficar um pouco mais fácil para vocês, tá bom? Então esperem que o mercado faça uma correção, esperem que o mercado faça uma linda entrada, chamem vocês, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é entrada de livro, isso aqui é entrada de livro, isso aqui não tem o que discutir para não fazer uma entrada dessa aqui, tá? Vamos voltar aqui, vamos ver se aqui deu stop. Não chegou a dar stop, não chegou a dar stop, olha só, stop tá aqui na máxima aqui, não chegou a dar stop ainda. E a gente tem a média de 20 jogando para baixo. Ainda pode ser que ele consiga fazer o rompimento aqui ainda. Pode ser, pode, claro que pode. E deu uma nova entrada ainda, né? Aqui agora o mercado abrindo um novo candle, tentando subir. A média de 20 começando a inclinar para cima agora. Pode ser que ele faça um encontro com ela, tá? Pode ser que ele chegue aqui, até nela aqui. E como ele já está fazendo uma correção um pouco mais forte, pessoal, fiquem espertos porque isso pode caracterizar um pivô de baixa. Pode caracterizar um pivô de baixa. A gente teve 3 candles aqui um pouquinho mais fortes, com tamanhos um pouco mais consideráveis.
a gente tiver principalmente um quarto que agora pode ficar veaco aí e esperar para ver se a próxima correção vai ser para subir ou se vai ser um pivô de baixa, tá? Talvez ele tá fazendo um pivôzinho de baixa aqui. Então fiquem bem espertos aí e esperem o momento certo para poder fazer uma entrada, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso por hoje. A gente já está aí, já é 8h50, já passamos do nosso horário de hoje, que era até 8h45. Eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, queria falar uma coisa, eu esqueci de falar na última aula, vou falar aqui agora. Caso vocês tenham algum tipo de assunto, alguma aula, alguma coisa específica que vocês queiram que eu fale, alguma coisa que vocês talvez estejam com dificuldade, deixa eu ver qual dia que vai ser a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser no dia 3 de agosto, às 8 da manhã também. A gente vai ver um pouquinho de 2 mercados também nesse dia. Então, se vocês tiverem algum tema, alguma sugestão de aula, alguma coisa que vocês estejam tendo dificuldade, ou alguma aula até que a gente já fez que vocês queiram rever, que vocês não puderam ver, ou que vocês queiram ver mais uma vez, né, que foi útil para vocês, é só falar, pode falar comigo, pode mandar mensagem para o Bruno também, que o Bruno depois me repassa, tá, pessoal? Podem pedir, não tem problema nenhum, não. A gente aceita a sugestão e está aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, no mais, é isso. Aguardem essa correção aqui para ver o que vai acontecer. Vamos voltar para esse aqui, ó. Aqui, provavelmente, pelo jeito aqui, vai chegar a dar um stopzinho aqui. Aqui foi uma entrada de um engolfo que falhou, completamente normal. E aqui vocês esperam para ver o que vai acontecer depois dessa correção. O mercado segue vindo com uma perna forte de queda aqui agora e pode fazer um pivôzinho de baixa, tá? Essa resistência aqui pode realmente ter sido bem forte para jogar o mercado para baixo. Principalmente se ele fizer uma correção aqui agora, começar a subir e parar nessa primeira linha aqui, ó, que foi o início da nossa região de resistência. Então ele pode vir, descer, fazer uma correçãozinha aqui configurando um pivô de baixa e ó, descer buscando a média de 200, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência de estarem aqui hoje assistindo mais uma aula. A gente fecha as nossas aulas hoje do mês de julho. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado o mês de julho inteiro. A gente pegou desde o último dia de junho, né? E viemos aí o mês de julho inteiro. Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê então no dia 3 de agosto para mais um mês aí com bastante aula, bastante conteúdo, tá? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.